Olá, neste vídeo nós vamos explicar a frase falar é empurrar. Interessante. Falar é empurrar. Mas antes da gente começar a explicar o porquê dessa frase, vamos conversar um pouquinho sobre a voz das pessoas de signos azuis. Internauta de signo azul, ou seja, de um desses seis: galo, cabra, cavalo, gato ou coelho, tigre e porco. Repare que a voz de vocês, ela é uma voz cuidadosa, é uma voz discreta, tá? Não chama atenção, não gosta de chamar atenção. É uma voz educada. É uma fala educada de vocês. Tá? Vocês dificilmente erguem a voz diante do interlocutor. Vocês não gostam de erguer a voz. Então, é uma voz educada. Certo? Um aspecto interessante, a gente se aprofundando um pouco mais no aparelho fonatório azul, é que ele parece estimulado por um desejo estranho. Quer dizer, é o desejo que o outro fale. Quando vocês falam, tá? Vocês dão a impressão que a fala de vocês é um convite, vocês estão convidando a que os outros falem, e não que vocês falem. Tá? Isso é incrível. Acontece com vocês. O aparelho fonatório dos seis. Tá? Dos seis azuis. Isso tem explicação? Tem. É lógico que tem. E a explicação está no fato, no arquétipo, tá? que impulsiona, tá? O corpo de vocês, inclusive a voz. Ou seja, da qualidade de instintos julgadores, o arquétipo que os impulsiona é o da figura simbólica do juiz ideal. Tá certo? Do juiz ideal. E o juiz ideal, tá? Ele não fala, gente. O juiz ideal, ele tem a boca tapada. Tá? Ele não precisa falar. Ele faz o outro falar. Repetindo, o juiz ideal, que impulsiona os azuis, ele não fala. Ele faz os outros falarem. E não poderia ser de outra forma, diferente. Afinal, o juiz ideal, ele não presenciou o evento que está em julgamento. Então, ele não tem nada que falar. Tá certo? É desse fato, né, que surge o seguinte: a voz azul, a voz dos signos azuis, tende a ser uma voz indecisa. Ela injeta dúvidas no outro. Tá? Será que onde estará a verdade? Com o réu ou com a vítima? Portanto, é uma voz indecisa. É uma indecisão sadia. Tá? Pois essa indecisão, essa incerteza transmitida na voz, faz com que os interlocutores se movimentem, certo? E a decisão surja do ambiente. Quer dizer, o juiz ideal, vocês põem na sua cabeça, né? O juiz ideal, ele não decide. Afinal, ele não presenciou o fato de julgamento. Como é que ele vai decidir sobre uma coisa que ele não viu? Quem decide, certo? São as provas, os fatos, as falas dos julgados, das testemunhas e dos advogados. Tá certo? Quer dizer, o juiz não decide nada. É uma pessoa indecisa, no sentido sadio da indecisão. Tá certo? Inclusive, a voz, por esse motivo, é indecisa, um tanto quanto vacilante. Muito bem. Vamos agora ao outro lado. Tá? A voz das pessoas vermelhas, gente. Vamos abrir aqui. Olha só. Das pessoas vermelhas, né, de signos vermelhos, lagarto ou dragão, tá? Boi, rato, cachorro, macaco, serpente. Certo? A voz dessas pessoas
Elas são impulsionadas pelo arquétipo do comandante ideal. Gente, olha o comandante ideal. Olha que figura simpática, o comandante ideal. E é uma voz que, ao contrário da azul, que é indecisa, a voz do comandante é uma voz decidida. Certo? Ela não injeta dúvidas. Ela injeta somente certezas. Olha que interessante. Antes de começar a batalha, o comandante ideal já decidiu vencer. Que temperamento interessante. Quer dizer, antes do fato, antes da batalha acontecer, o comandante ideal, não importa se do outro lado tem 500 e do lado dele tem 50 soldados, ele já decidiu vencer. Tá? Nenhum comandante entra numa batalha pensando em perder, é só em vencer. Ou seja, ele entra com o corpo, inclusive a voz decidida. Por esse motivo, certo? As pessoas de signos vermelhos, elas têm uma voz, um timbre de voz decidido. Tá certo? Decidido. Tá? Que emite certezas. Por exemplo, filho, você está vendo aquela vaga de trabalho ali? Aquela vaga? Ela vai ser sua. Ela vai ser sua. Você vai conquistá-la. É assim que o vermelho fala. Você vai conquistá-la. Mas pai, eu ainda nem me inscrevi no exame de seleção para aquela vaga. Ela vai ser sua. Gente, essa é a voz que motiva. Motiva. Essa é a voz que empurra. Tá certo? É uma voz que empurra. A característica da voz que empurra, que motiva, certo? É que ela é uma voz descuidada, gente, descuidada. Enquanto a voz azul é cuidadosa, cuidadosa, a respeito do outro, essa voz aqui vermelha, ela é descuidada. Tá? Aqui a voz azul é discreta. A voz vermelha chama atenção sobre si. Ela é indiscreta. A voz azul é um convite. É como se fosse um convite para que o outro fale. A voz vermelha não, é uma invasão. Certo? A voz azul, ela é educada. Essa voz aqui vermelha, ela é rústica. E não poderia ser de outra forma. Não pode ser diferente. Uma voz rústica, ela é quase violenta. Porque motivar, gente, é empurrar. Você vai empurrar o seu filho para aquela vaga. O empurrão é uma coisa, vamos dizer, quase violenta. Você vai empurrar. Tá certo? Muito bem. Para encerrar, vamos ao seguinte. Um recado, tá? Ao pai e mãe azul. Pai e mãe azul. Tá? Aqueles que, quando em interação com outros, preferem se posicionar para ouvir os outros. Certo? Então, pai e mãe azul, você precisa aprender a ser ouvido plenamente. A se transformar de juiz, olha bem, de juiz em comandante. É lógico que não é fácil. A sensorialidade do corpo desses 6 indivíduos, do corpo físico, certo? Ela é uma sensorialidade julgadora. É completamente oposta à sensorialidade de um condutor desses 6 aqui opostos, dos vermelhos. Tá? É diferente, é oposto, é um outro mundo. O mundo sensorial do comandante é um outro mundo, é um mundo diferente do mundo sensorial do juiz. Isso é importante vocês terem para compreenderem o relacionamento na sua parte sensorial. Tá certo? Então, é o seguinte, tá? Nós vamos dar uma dica, quer dizer, é difícil vocês azuis se comportarem como os vermelhos, ou seja, com a voz motivadora, a voz que empurra. Mas é possível, inclusive é divertido, é muito divertido. E para vocês terem uma ideia, tá? Nós vamos fazer dar uma dica para vocês. Vamos lá. Antes de vocês, na festa de Réveillon do fim deste ano, certo? Vocês vão reunir os adolescentes, olha os adolescentes aqui.
os adolescentes da família, na casa de vocês, internauta. Tá? Você vai reunir esses adolescentes e você vai fazer um discurso, preparar um discurso motivador para eles, né? Na meia-noite, tá? No início do novo ano, um discurso motivador, porque eles precisam de motivação. Certo? Muito bem. Uma sugestão, antes de você começar o seu discurso, a sua fala motivadora, você vai fazer o seguinte: vai se colocar na pele de um comandante. Olha só que bom. Você é do signo azul, mas você vai se colocar na pele de um comandante. Tá? Ou seja, na pele de um caminho. Os dois têm a mesma pele. Tá? E como é que essa pele? Essa pele é o seguinte: vocês, antes de falar, de começar o discurso, vocês vão passar a mão nas paredes. Viu? Olha só, passa a mão na parede. Se materializa. Tá? Vocês não gostam de encostar, o azul não gosta de encostar nas coisas, pois encoste na parede, encoste nas plantas, certo? Esbarre nas pessoas. Vocês não precisam esbarrar, pois esbarrem nas pessoas, tuçam, picarreiem, ou seja, densifiquem-se, se tornem densos. Tá? Com isso vocês vão sentir um calor subindo no corpo. Vocês vão sentindo vocês materializados, o som materializado. Tá? E você sentindo esse calor, o resultado é que a fala ela sai com F maiúsculo. Tá? A fala plena ela é uma explosão. Todo o corpo entra em cena. É o som sem medo de ser som. Tá joia? Por isso que falar é empurrar. Tá? Bom desempenho para vocês.